as inquietações que eu tinha me levou a estar sempre nesse trabalho lá na sociedade civil, juntamente com os assessores e as crianças. Quando você coloca esse protagonismo em prática, é trazer a criança para junto, né? Então elas vivem o amor pela missão, né, na Amazônia, no Amazonas. Todo mundo aqui, os assessores, eu sou o neném, né? Bebê, vem cá, meu Tanto bebê. De todas as crianças e adolescentes do mundo, Sempre amigos. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um Pod Pom, aqui no YouTube das Pontifícias Obras Missionárias. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje, de maneira especial, no nosso segundo episódio, nós temos como convidados e convidadas as assessoras e os assessores da Infância e Adolescência Missionária do Brasil. Salva de palmas! Muito bom! Esse povo está aqui na sede das Pontifícias Obras durante essa semana, porque está acontecendo o curso de assessores e multiplicadores da Infância e Adolescência Missionária, que acontece ao longo dessa semana, numa experiência inédita, trazendo esse povo do Brasil inteiro aqui para Brasília, para rezar, para discutir, para se formar a respeito da Infância e Adolescência Missionária. E para abrir aqui o nosso podcast, eu quero convidar a irmã Vânia, que é a secretária da IAN, secretária nacional, para dar o seu boa tarde e já abrir esse podcast especial. Boa tarde, irmã Vânia. Boa tarde, Fabrício. Eu gostaria de iniciar com a nossa saudação, né? Porque se é da IAN, vamos começar então, vocês me ajudem. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Estamos aqui junto com vocês, né, para conversar um pouco, bater um papo sobre a nossa obra da Infância e Adolescência Missionária. Para você também que ainda não conhece, se apaixonar por este carisma e principalmente por esse estilo de vida, porque Infância e Adolescência Missionária é um estilo de vida. Isso mesmo. E eu acho que esse é o barato desse podcast hoje é esse. Quem conhece a IAN vai se encantar ainda mais, porque a ideia do podcast é a gente falar sobre a obra, falar sobre o carisma, falar sobre as atividades que vão acontecer ao longo deste ano de 2023, mas também, para quem não conhece, é a grande oportunidade de conhecer, de se informar, de saber aqui o que está acontecendo, né? E quem sabe, lá na sua paróquia, na sua diocese, né? Criar um grupo de IAN, reunir a garotada lá, né? Toda infância e adolescência. Então, crianças a partir de 3, 2 anos, aquele começou a falar, já dá para ser da IAN. Muito bom. Deixa eu apresentar as nossas outras convidadas que estão aqui conosco. A Ana, do Maranhão, seja bem-vinda. Terra Ana. maravilhosa, né? Olha Desculpa aí falar, mas Maranhão é o nosso país, né? É o nosso país. Né? É uma alegria poder participar desse momento, falar dessa linda obra, né, Fabrício? Do quanto essa obra ela é incrível e ela faz com que a gente viva esse amor com as nossas crianças e adolescentes, eles sendo esses protagonistas lá na nossa comunidade, na nossa paróquia, fazendo a IAN ser conhecida e amada e fazendo Jesus principalmente ser conhecido e amado. Que legal, bem-vinda, Ana. E aqui do meu lado a Sandra, que é de Minas Gerais. Bem-vinda, Sandra. Isso, eu vim lá das terras das montanhas, né? Então, é com muita alegria mesmo que eu estou aqui. É a segunda vez, eu já participei do primeiro encontro, né, com os multiplicadores, e agora o segundo. E é uma alegria imensa participarmos, voltarmos às nossas fontes, né, rever aquilo que nos anima, nos alegra, para que a gente possa dar testemunho do nosso ser missionário. E o interessante da IAN é que o testemunho não é nosso. O testemunho são das crianças e dos adolescentes, né? Então, nós viemos junto com toda uma espiritualidade, trazemos uma espiritualidade onde as crianças, elas são as protagonistas de toda a missão. Elas se apaixonam por Jesus, são amigas de Jesus e tornam Jesus conhecido e amado, né? É o amor que elas sentem que transborda para outras crianças e para outros adolescentes, né?
as crianças, elas evangelizam e elas ajudam outras crianças e outros adolescentes. Que legal, esse é o protagonismo e talvez é o centro da IAN, é trabalhar um pouco do protagonismo da criança e do adolescente na obra, né? A gente quer começar esse podcast falando que realmente neste ano de 2023, irmã Vânia, a IAN está celebrando 180 anos de história, ou seja, não começou ontem, Não, né, de irmã? jeito nenhum. Quando a Sandra e a Ana falam que é a questão do testemunho do protagonismo das crianças, porque esta obra, quando ela iniciou, foi de um coração de um homem, né, Dom Carlos, um bispo, Aqui, ó. que era, Aqui, ó. ele tá com a canetinha, Dom Carlos, né, Dom Carlos, este homem que tinha um coração inflamado de amor por Jesus, e ele disse, puxa, a evangelização, ela não pode acontecer só a partir dos adultos. Vamos confiar às crianças esta obra. Então, foi Dom Carlos, conversando com Paulina Jericó, ele teve essa inspiração de iniciar uma obra da propagação da fé infantil, onde as crianças seriam as responsáveis pela evangelização, iniciando pela oração. Ele convidou as crianças na França, né, na época, na França, ele iniciou chamando as crianças para rezar pela necessidade das crianças da China. Porque na época, em 1843, quando iniciou a obra, o foco da missão era a China, né? A terra de missão era chamada a China, a Ásia, né? Então, ali, ele recebia cartas de missionários que já estavam nessas terras de missão, né? Que na época chamavam terras de missão. Então, através dessas cartas, ele reunia essas crianças. Vamos rezar pelas crianças da China que estavam sofrendo. Muitas eram mutiladas, mortas, e outras também morriam de desnutrição e também não eram batizadas. Então, esses missionários acolhiam as crianças na sua missão e davam essa dignidade às crianças. Então, a criança, o adolescente, eles são, sim, capazes de testemunhar Jesus, através do seu amor, né? Como nós falamos, a Sandra colocou, eles se apaixonam por Jesus. E, como diz o nosso Papa Francisco, como, né, na Evangelho Gaudium, como, se a gente tem tanto amor, não tem essa... estou falando, né, do meu jeito, mas não são bem essas palavras, mas ele coloca assim, como pode uma pessoa sentir esse amor e não transbordar? Então, é isso que as crianças e adolescentes fazem nesta obra. Elas transbordam esse amor para outras crianças. Por isso que nós temos um lema de vida. Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças e adolescentes. Que legal. Irmã, para quem não conhece a obra, a gente falou um pouco agora do fundador, de como nasceu essa ideia da infância e adolescência missionária há mais de 180 anos, né? E como é que essa IAN se organiza? São grupos de crianças e de adolescentes nas comunidades, nas paróquias? Como é que isso acontece? Então, eu gostaria de começar com o texto de Marcos, né, quando ele coloca assim, deixai vir a mim as crianças, que delas é o reino dos céus. Então, Jesus ele já colocava ali, as crianças, elas têm essa capacidade de também fazer uma experiência de fé. E os grupos da infância e adolescência missionária, eles visam, assim, a infância de Jesus. É por isso que é chamado de Santa Infância. No mundo inteiro, a infância e a adolescência é conhecida como Santa Infância, ou Pontifícia Obra da Santa Infância. Por quê? Inspirada na Santa Infância de Jesus. Ele que teve uma vida como nós, né? E também as crianças podem ser como Jesus, na sua comunidade onde eles estão inseridos. Então, os grupos geralmente são de 12 crianças, por faixa etária de idade, né? Aqui no Brasil, nós nos organizamos dessa forma, por faixa etária de idade, porque com os pequenos a gente trabalha diferente do que se trabalha com os maiores, né? Então, assim, esses grupos de 12 ou mais crianças fazem uma experiência de fé, dentro das 4 áreas integradas, né? Que é realidade missionária, eles também iluminam nessa realidade através da espiritualidade. Também as crianças assumem, Fabrício, em cada encontro, um compromisso, né? Então, fala um pouco aí desses compromissos que eles assumem, né? No terceiro encontro, né? O que tem de especial, né? Nesse terceiro encontro?
a cada encontro, né, desde a realidade missionária e assim vai, cada encontro eles passam ali a semana com um compromisso para ser realizado, né? O compromisso pessoal, onde é ele que vai fazer eles e Deus ali, o seu compromisso pessoal, ali definido, ao passo que vai ser construído o encontro com o tema gerador, né? Que tem um tema gerador que é trabalhado ao longo dessas 4 áreas integradas. E aí, no terceiro encontro, que é o compromisso missionário, é o encontro onde se coloca o nosso agir, né? Aquilo que a gente vai se comprometer a viver naquele encontro. E ali também é onde eles fazem o seu sacrifício, a sua vivência do cofrinho. É no terceiro encontro, no compromisso missionário, que eles realizam aquele momento desse olhar além fronteira, né? Dessa ajuda material, que é o cofrinho das crianças, onde os assessores ajudam eles a compreender o que é essa oferta, que não é uma oferta de dizer, mãe, me dá o dinheirinho aqui, uma moedinha, porque vai ter o cofrinho amanhã, mas é algo que eles vão aprender na vivência. Parte da experiência, né? Deles e de realmente fazer o sacrifício, né? De deixar de comprar algo, de deixar de adquirir algo para si e dizer, como não, doação. esse meu pouquinho porque tem aqui vai outras ajudar. crianças que precisam mais do que eu. E é significativo isso na vida deles, né? E essa ideia do cofrinho missionário está no centro, então, né, da atividade. E ela tem essa dimensão de ser missionária a partir da doação material, né? Isso. Então, de colaborar, de eu com a moedinha que eu dou, a criança com aquele pouco que tem, ele pode contribuir também e ajudar outras crianças e outros adolescentes de outros lugares do mundo, né? Sim. Um pouco disso. E lembrar bem também, né, para todos nós e para as pessoas que ainda não conhecem, que essa questão do cofrinho, dessa vivência, ela é de todo o grupo. Quando a gente diz de todo o grupo... Inclusive de assessores. Inclui nós, assessores. Nós também precisamos viver isso na nossa vida, né? É importante demais que a gente seja o primeiro testemunho, como Sandra falou. O primeiro testemunho de que estamos ali também fazendo o nosso sacrifício e ajudando. E como é que acontece esse cofrinho lá? O grupo lá do Maranhão, onde a Ana está participando, organiza o seu cofrinho e quais os passos seguintes? Como é que a sua doação do Maranhão vai chegar lá num país da África, por exemplo? Então, muita gente fica... Como que a minha ajuda vai chegar na África? Cada ano, as crianças, na jornada, que vai acontecer esse ano, no dia 21 de maio, né? Então, eles fazem, no momento da missa da jornada, eles depositam aquele cofrinho. E é enviado para cá, da sede das Pontifícias Obras Missionárias. E esse dinheirinho que a gente recebe aqui é enviado lá para a Propaganda Fide. E lá ela encaminha para a Pontifícia Obra da Santa Infância, Em Roma. que em Roma, né? Aí esse dinheiro vai para Roma porque é de lá que sai para os projetos desses continentes onde são atendidos aí. Então, o que o Brasil faz é juntar os cofrinhos das IAs, dos grupos de todas IAs as dioceses, do Brasil inteiro, de todas as chega paróquias, em Brasília, chega aqui em Brasília. nas POM. Isso. E a POM encaminha para Roma e de Roma encaminha Para os projetos onde são missionários. atendidos, projetos missionários que atendem as crianças e adolescentes. Né? Que tipo de projeto, assim, a gente pode citar em que áreas? Tem na área da educação, né, que são escolas onde missionários estão ali inseridos, ou até mesmo que não sejam missionários, mas que solicitaram ajuda desse fundo da infância e adolescência missionária. Né? Também hospitais, creches, também postos de saúde, além da educação, também na área da saúde. E também projetos sociais que atendem crianças em situação de risco. Eu costumo dizer, Fabrício, lá quando eu estou nessas formações com os assessores, que, gente, nós temos um mundo de projetos, nós somos colaboradores de um mundo de projetos onde ajuda tanta criança e adolescente que necessitam. Então, nós podemos dizer e bater no peito que nós temos hospitais, escolas, postos de saúde e tantos outros projetos espalhados no mundo inteiro, porque nós somos a IAN. Então, isso é importante. Uma grande rede. Uma grande rede. E é lindo fazer com que as crianças elas vivam essa experiência, a experiência da mística, né? Essa mística de o que eu ofereço
quanto bem que causa ao mundo, né? Então, a moedinha de 5, de 10, de R$1, que às vezes eu coloco ali como o meu sacrifício, ela tem uma mística, porque é o meu sacrifício, eu ofereço aquilo para Jesus e Jesus opera o milagre, né? O milagre que é a partir daquilo que eu coloco, né? Então, é uma mística muito linda. E as crianças, elas fazem essa experiência. Então, quando elas oferecem, às vezes chega tempos, né, em que a criança, a gente trabalha com realidade, onde as crianças, às vezes, no momento, elas não têm nem esse, já se sacrificam tanto, não tem esse sacrifício, mas elas colocam ali o sacrifício dela como pessoa. Então, às vezes, ela não tem, naquele momento, a moedinha, mas ela se oferece, ela se entrega. A oração, entrega. né? A oração é algo que é essencial na vida de uma criança e do adolescente da obra, né? Então, a oração, ela perpassa tudo isso, né? O sacrifício, enfim, ela chega a todos, né? Então, é uma das primeiras obras que as crianças oferecem, né? A oração. E eu acho uma outra coisa que é muito bonito na IAN, que eu acho que a gente também pode pensar, enquanto Brasil, as carências que o Brasil tem, e que, com certeza, os grupos da IAN estão inseridos nas realidades, e que o pensamento é um pensamento assim tão superior que me faz pensar em outras realidades de outros continentes que podem estar precisando mais do que a gente, né? Às vezes pode ter muitos grupos que estão precisando muito, né? Estão numa comunidade pobre, carente, com falta de saúde, com falta de educação, mas a IAN trabalha de uma forma missionária que olha para o outro e que esse outro pode precisar muito mais do que o mesmo, né? E também, Fabrício, as crianças nesse terceiro encontro, né? Eles assumem também um compromisso ali na comunidade. Muitos grupos fazem arrecadação de alimentos, outros fazem visita a pessoas que necessitam. Então, é um gesto concreto. Então, assim, as crianças, além de ter uma vivência ali de uma espiritualidade, eles também assumem algo de concreto, né? Tanto no meio social ou aonde eles estão ali inseridos, né? Então, é o gesto de solidariedade, né? Sim. O terceiro ponto ali do nosso carisma. E tem uma frase, né? Uma moedinha por mês. Como é que é a frase exata? Uma Ave Maria por dia, uma moedinha por mês, né? A gente fala um dinheirinho, né? Agora um dinheirinho por mês, né? Em tempos de Pix. De Pix. Um Pix. Lá no Maranhão a gente tem um gesto que a gente usa com as crianças para que elas interiorizam bem melhor a questão do carisma, né? Que é a oração, né? O sacrifício, a mão no gesto do cofre e a mãozinha colocando a moedinha, o sacrifício e o abraço solidário, que é o gesto de né? solidariedade. De solidariedade, né? A oração, o sacrifício e a solidariedade, né? Para eles interiorizar bem, conhecer bem e saber do nosso carisma, que é isso que nos conduz. Que bacana. É um SOS. SOS. Irmã Vânia, tem assim uma média de quantos grupos existem no Brasil, assim? Eu não sei se existe claro isso já, nós como é que é? estamos agora fazendo uma nova sondagem dos grupos. Eu vi ontem, nós estávamos com 904 grupos que responderam. Então, assim, hoje eu já não vi, né? Mas ontem estávamos com 904 grupos que responderam a uma sondagem para a gente saber quantas crianças temos, quantos grupos temos, quantas paróquias, quantas dioceses. Mas, assim, a maioria de todas as dioceses, de todos os estados, nós temos, né? Roraima veio para este encontro de multiplicadores e está iniciando também, inclusive em aldeia indígena. Crianças em aldeia indígena que também fazem parte da vivência desse carisma da obra, né? Então, nós temos a IAN espalhada aí por todos os cantinhos aí do nosso Brasil. Que legal. Ana, você tem uma experiência bonita na tua região, com a coordenação da IAN lá na região, de uma inserção dos grupos na realidade social, especialmente em ações com a sociedade civil, né? Tu pode falar um pouquinho pra gente? Sim. A nossa saudação, ela nos inquieta muito, né? Porque dizer que nós somos amigos de todas as crianças e adolescentes do mundo é um comprometimento muito grande. E aí não vai fazer muito sentido quando a gente faz essa saudação e olha ali do lado aquela criança que está passando por algum problema, que está sofrendo alguma exploração, algum abuso, e a gente tapa os olhos para esses momentos.
Então, as inquietações que eu tinha me levou a estar sempre nesse trabalho lá na sociedade civil, juntamente com os assessores e as crianças. E incentivo muito a participação dentro dessa vivência, dentro dos conselhos, né, municipais, né, da criança e do adolescente, uma parceria com o Conselho Tutelar e todos os órgãos que acompanham as nossas crianças, e principalmente a vivência dessas campanhas, ajudar as crianças e adolescentes a compreender essas campanhas que temos a nível nacional. O exemplo é a nossa vivência com a campanha do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Né? Trabalhar essa campanha com eles, vivenciar isso concretamente, indo às ruas, falando da importância da prevenção disso, do denunciar de algum caso. E também um trabalho infantil, né? Que é algo que por muito tempo foi banalizado, mas que é algo que precisa ser combatido, porque criança é para estar na escola e não está trabalhando ou está ali na vivência de exploração. E aí a gente faz essa motivação de estar com eles, de ajudá-los a compreender e trabalhar essa campanha. Eu me lembro, teve uma das campanhas em um ano que nós fizemos, fizemos cartazes, uma faixa e fomos para um sinal de trânsito, que tem uma praça lá na nossa cidade, Praça Dom Luiz Marelim, que é um dos sinais mais demorados do mundo, eu acho, né? E aí a gente juntou as crianças e adolescentes, fomos para essa praça, e lá no momento que o sinal fechava, uns ficavam à beira da praça e os outros iam para frente na faixa de pedestre com o sinal, e a gente entregou também alguns papeizinhos falando, né, panfletozinhos falando da importância do combate, né? E é isso, a importância aí, além das paredes das nossas comunidades, da nossa igreja, a sociedade civil está lá e nossas crianças e adolescentes que estão lá estão gritando por socorro. E a gente precisa também ter esse lado de visão dentro da IAM também. Que legal, que grande experiência. Inclusive, eu acho que essa experiência, não sei se acontece em outras regiões, irmã, mas eu lembro que, inclusive, a partir dessa experiência de vocês, aqui na POM Nacional, a gente acabou conversando muito, né? Para neste ano de 2023 também ter uma ação anos da obra, grande, né? E nacional também. Acho que vocês inspiraram. Ai, que coisa também, boa. né? Isso é maravilhoso, porque ajudar essa consciência de que viver concretamente essa saudação ir além daquilo que a gente está lá no nosso grupo toda semana. Ajudar eles a compreender que o meu coleguinha, talvez o meu coleguinha lá da escola, que está ali todos os dias comigo, ele está precisando do meu apoio, precisando que eu ajude ele naquela situação. Sim. E ajudando eles a compreender isso, eles vão fazer muito mais. Além de, aí é aquela ação, né? A gente vai ajudar aquele local com essa visão universal sempre. Sempre, porque é todas as crianças. E Jesus falou, né? Deixai vir as minhas crianças, delas é o reino. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar atento às crianças, né? Isso é importante, não deixá-las. Isso aí, que bela experiência. Sandra, lá na IAM da tua região tem também uma experiência muito interessante, que é talvez vai no centro da IAM, que é a questão do protagonismo, né? Das crianças e dos adolescentes. E na tua experiência lá, traz de uma maneira bastante inédita e pioneira, também servindo de inspiração para outras regiões, onde as crianças já estão assumindo papéis importantes, assim, de nível regional, né? Nas coordenações. Fala um pouquinho para a gente como está sendo isso lá. Isso, porque muitas vezes se falar nesse protagonismo, e às vezes a gente assumir o assessor, né? Assumir o papel da criança, é fácil, né? Mas quando você coloca esse protagonismo em prática, é trazer a criança para junto, né? Então, trazer a criança junto conosco para pensar, porque antes nas nossas coordenações, tínhamos reuniões para pensar aí, né? Então, com os assessores, com os adultos. E se a criança ela é protagonista, ela contribui muito com isso, né? Então, como que você vai pensar algo para elas, elas sem a participação efetiva das crianças? Então, nós fizemos essa experiência e trouxemos as crianças para as coordenações, né? Começando com a coordenação
da equipe estadual, são 10 crianças que participam conosco. Então, nós temos... Inclusive, a Laura ajudou a preparar os roteiros do ano passado da jornada. Do ano passado, da jornada. Então, assim, as crianças, elas dão opinião, elas estudam, elas opinam, elas falam o que elas querem, o que elas precisam, né? Então, é inserir as crianças, o protagonismo das crianças nessas instâncias nossas, né? De coordenações estaduais, diocesanas, paroquiais, nos comides, nos comipas, né? Nos comires. Então, assim, é inserir as crianças nas preparações dos EFAIANs, né? Que EFAIANs são encontros de formação que acontecem com os assessores, né? Então, quando você traz a criança e o adolescente para junto nessas formações, a formação, ela deixa de ser uma teoria para ela ser uma realidade. Você pega o abstrato e coloca ali algo concreto, né? Então, é o fruto. E acredito que a contribuição da criança, esse protagonismo e esse dinamismo, ele modifica, ele começa modificando. Claro, porque criança não para, né? Não para. Adolescente mais ainda, são ideias e... Coloca o assessor para frente, né? O assessor, ele tem que trabalhar, o assessor também tem que produzir, né? Com isso. Muito bem. Então, é uma experiência muito linda, maravilhosa. E outra experiência que tu também poderia falar pra gente é o grupo que acabou se formando, né, no continente africano, a partir da experiência de vocês lá em Minas Gerais, né? Como é que aconteceu isso? Isso foi uma forma muito linda, porque nesses compromissos, nós falamos aqui, né, do compromisso pessoal, tem o compromisso comunitário e o compromisso além fronteiras. Então, a partir desse compromisso além fronteiras, uma determinada estudo de um tema levou o grupo a ter contatos com com missionários, né, da África. Então, a partir desse contato, surgiu um grupo de IAN na África. Então, assim, é fruto desse entrosamento, desse olhar além fronteira. Então, teve uma irmã, ela participa hoje conosco nesse grupo nosso de coordenadores, ela está presente, ela faz parte da nossa equipe também, né? Então, é um grupo que faz parte da gente, que faz parte da nossa família lá na África. Que legal. Então, é muito bonito ver que como essa atuação além fronteira, né? Às vezes você fala assim, é um compromisso além fronteiras, como que a gente pode fazer? Né? É invisível, inatingível. Pensa, né? Assim, mas... Como que pode produzir algo? Então, pode produzir sim, né? Eu acho que mais do que às vezes o grupo de IAN que foi formado lá, né, com essa parceria, é saber que somos irmãos e somos próximos lá na África, né? Então, assim, aproximou muito mais a cultura, a gente conversa, saber dos problemas que eles enfrentam lá, as alegrias, né? A consagração deles, a festa. Então, é muito bom, é uma participação, assim, é algo real, mesmo não indo à África, né? Mesmo sendo missionário, não indo lá, mas trazendo a turma de lá para junto conosco, né? Uma experiência muito linda. Que bacana. Irmã, a gente está encerrando esse primeiro bloco, daqui a pouquinho nós vamos ter mais 2 convidados aqui na mesa. Já chega mais eu queria só concluir esse bloco falando sobre o papel do assessor. Afinal de contas, durante essa semana, durante esse curso que acontece aqui nas Pontifícias, o curso é formado por assessores do Brasil inteiro, né? Então fala um pouquinho sobre a importância do adulto, que a gente chama de assessor, né? Assessora, na realidade do grupo da IAN. Então, o assessor é aquele que ajuda a conduzir os encontros, né? Mas quem faz os encontros são as próprias crianças. O assessor é aquele que acompanha, que tem um olhar atento a cada criança, a cada adolescente, que conhece a realidade, a partir daquela realidade, junto com o coordenador de grupo, que são uma outra criança ou uma adolescente, prepara esses encontros, né? Da vivência dos 4 encontros, que nós chamamos de 4 áreas integradas. Então, ele é aquele que acompanha, que como a gente diz, é o suporte, o apoio, né? E ele também é responsável para que esse carisma não se perca, né? Para que as crianças realmente
possam vivenciar esse carisma da obra, que é da oração, do sacrifício e dos gestos de solidariedade. Então, através desse apoio, desse suporte, as crianças se sentem um tanto mais confiantes, né? Para também, assim como hoje tem um assessor, eles também futuramente serem assessor, né? E nós temos fato de crianças que começaram pequenininhas e hoje são assessores da obra, né? Nós temos crianças que são religiosas, são padres, que passaram pela infância. Então, esse é um dos objetivos da obra, né? Muito bem, então a gente quer agradecer a Sandra e a Ana por estarem aqui conosco. Nos inspira muito os testemunhos de vocês aqui, né? E a gente deseja também que voltem para a realidade de vocês e sempre a gente mantenha essa ligação, né? Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma nova dupla aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. E eu quero fazer uma mágica aqui da televisão, da internet. Vamos lá, estalando os dedos, ao final temos uma nova dupla aqui, pode ser? Eu vou contar 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 e... Muito bem, voltamos com o nosso Podpom, hoje especial Infância e Adolescência Missionária. Esse é o 2º episódio do Podpom, que você acompanha pelo YouTube das Pontifícias Obras POM Brasil. Aqui comigo está a irmã Vânia, secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária, e nós temos uma nova dupla, compondo aqui a nossa mesa, a Giovana, do Distrito Federal, aqui da Terrinha, e o Jairo, do estado do Amazonas. Outro extremo. Bem-vindo, bem-vindos. Obrigada. Muito bom estar aqui. Que ótimo. Então, nesse 2º bloco, a gente quer falar um pouco sobre os símbolos oficiais da IAN. Como é que a IAN se caracteriza aí na rua? Como é que a gente identifica uma criança que é da IAN, né? É bem fácil. Né? Ah, hoje eu não estou. Sei porque eu sabia que a irmã ia me cobrar o lencinho aqui. Então, né, nós temos uma insígnia que nós recebemos no dia da consagração, que acontece sempre na Jornada Nacional. A Jornada Nacional que acontece sempre no mês de maio, onde crianças e adolescentes eles assumem o compromisso de rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes no mundo inteiro. E também assumem esse compromisso da missão ad gentes, né? Além fronteiras também. Então, é o bottom, né, que tem aqui, há uma criança, né, os mascotes, fazendo a saudação. Vamos fazer, Giovana, a saudação? De todas as crianças e adolescentes do mundo? Sempre amigos. Essa saudação, ela forma um globo, né? E cada mãozinha, cada dedinho, não cada mãozinha, né? Cada dedinho representa aí um continente. Então, está representado também aqui no nosso bottom, né? E também o lencinho com as 5 cores, com essa unidade também, com todos os continentes, com as crianças e adolescentes de todos os continentes. Né? O lencinho, a garotada ganha o lencinho durante a jornada, que a gente vai falar um pouquinho depois. Isso, após né? um ano de caminhada na obra. Tem o período de um ano. Sim, porque ela precisa para fazer uma experiência, né? Conhecer a obra e também assumir esse estilo de vida, porque nós falamos que, né, Giovana, que a infância e adolescência missionária é um estilo de vida. Muito bem. Então, depois desse período, tem o momento da consagração, né? E essa consagração acontece no final de semana da Jornada Nacional, que a gente vai falar um pouquinho daqui. Isso, é no momento da celebração, eles fazem ali uma oração específica, inclusive a da infância, que é também outra coisa que identifica a obra, né? Nós temos uma oração própria que a gente reza, unidade aí com todas as crianças do mundo inteiro. Legal. E temos também... E tem a bandeira, né? A bandeira, eu trouxe aqui a bandeira, aqui, né? Olha Vamos aí. colocar aqui, ó. Aqui a bandeira, com os 5 mascotes, cada um representando aí. Fala aí o nome de cada um, Giovana. Então, esse aqui é o Fiji, ele representa a Oceania, e aí o nome dele é, na verdade, uma relação de uma das ilhas que compõe esse continente. Aí tem a Katara, que é Takara, eu ia confundindo. Ela representa a Ásia. Tem o Avaré, que representa as Américas. Ele é de origem tupi, né? O nome dele significa homem amigo. E tem a Irênia, que é da Europa. E nós temos o Kamba, que é da África.
E aí, no dialeto africano, o nome dele significa amigo também. Então, eles compõem assim, para representar cada continente e também as crianças verem que tem uma diversidade e que, ao mesmo tempo, tá todo mundo junto e entrelaçado nessa missão. Nas roupinhas dele já tem as cores, né, de cada continente. Sim. Isso é legal. Essas as cores e tem o nosso logo, né? Infância e Adolescência Missionária, né? E a saudação. Saudação também é outra coisa que nos identifica, né? Onde nós estamos sempre nos encontros, fazemos essa saudação, que iniciei também no podcast anterior com a nossa saudação. De todas as crianças e adolescentes do mundo. Sempre amigos. Aí, eu sempre quis puxar isso, gente. Muito bom. Então, a gente falou um pouquinho sobre os símbolos oficiais que identificam a IAN. Isso é bonito ver, né? Algo que caracteriza a IAN, que identifica ela, né? E é legal ver também nas comunidades. Você tem alguém de lencinho? Ih, gente, é da IAN. Isso é bacana, né? Isso é legal. Eu queria ouvir de vocês, tanto da Giovana quanto do Jairo, um pouco da experiência que vocês viveram, né? O Jairo, que vem da região amazônica, né? Fala um pouquinho para nós como é a tua experiência lá no teu grupo de IAN, como é que vocês vivem, né, essa experiência tão bonita com as crianças e com os adolescentes. Então, eu moro em Barreirinha, né, Amazonas. Então, as crianças de lá do Amazonas são todas ribeirinhas, né, que nós chamamos. Então, elas fazem missão nas comunidades que são adjacentes, né, do nosso distrito. Elas também fazem muitas visitas nas cabeceiras que nós chamamos, né, que são as famílias que moram longe de Barreirinha. Então, elas vivem o amor pela missão, né, na Amazônia, no Amazonas, buscando tornar Jesus conhecido e amado a quem não conhece, né, mostrando como é o estilo de vida da obra, como que elas tornam esse Jesus conhecido. Então, através do testemunho delas, elas conseguem chamar outras crianças para vir para a obra. Que legal. E quanto tempo você está na IAN? Quanto tempo faz parte dessa jornada? Eu tenho 10 anos de IAN. Né? Ele faz parte da coordenação estadual, hein? E que idade tem? Novinho, Eu né? tenho 21 anos. 21, 10 anos, então já entrou como criança, com certeza. Sim, como criança. Então, a infância missionária chegou em nossa comunidade através de uma irmã da Caridade, que ela era daqui do Brasil mesmo. Então, ela apresentou a obra e nós puxamos ela, né? Então, nós acolhemos com muito carinho essa obra que estamos levando até hoje, no dia de hoje. E mesmo sem as irmãs lá, vocês continuaram com a obra, né? Então, dizer que eles assumem esse compromisso, né? Que bacana. Legal, muito bom te ouvir, Jairo. E Giovana, conta um pouquinho para nós como é que é a tua trajetória. Então, comparado assim, todo mundo aqui, os assessores, eu sou um neném, né? Bebê, vem cá, Tanto de idade quanto de experiência, porque em 2018 eu participei em 2018 da IAN como criança ainda, e aí depois acabei saindo. E aí foi a época já em 2020, começou a pandemia, teve toda aquela coisa e acabou o movimento. Porque quem tinha trago esse movimento para minha paróquia foi o antigo pároco. Ele falou, não, ele apresentou, ele era missionário, tinha feito várias missões em Roraima e tudo mais. Ele falou, ele trouxe a missão para a paróquia, a obra. E aí, só que ela acabou sumindo na pandemia. E aí, eu terminei minha crisma, fiz tudo e no começo de 2022, eu fui convidada para ajudar a implantar a IAN lá, virar assessora, fazer a formação, o EFAIAN, e começar essa caminhada de novo com as crianças e os adolescentes da paróquia, para eles conhecerem. Então, eu estou numa caminhada assim, de implantação, de aprendendo cada dia mais e passando para eles irem à frente, porque estou aprendendo muito aqui, tanto nesse curso, sobre o protagonismo que eles têm que ter. Não sou eu que tenho que ficar... eu tenho que deixar eles fazerem para eles aprenderem. Se eu ficar só querendo, eles não vão conseguir entender esse sentido real da obra e da infância e adolescência missionária. Então, estou trabalhando muito isso, estou conhecendo. Inclusive, ano passado, a gente foi, alguns deles do grupo, fomos na Jornada Nacional, vimos a consagração e eles estavam lá. Tia, por que a gente não pode estar bem? Aí expliquei pra eles que tem que ter 1 ano, tudo mais. E agora eles estão assim, muito animados para receber esse ano. Que legal. Então, eles Vamos já estão convidá-los, né, para vir aqui na nossa jornada. Eles já estão assim, em animação e aprendendo. E eu quero assim, que realmente essa obra
não implante só ali nas crianças, mas que elas possam mudar a comunidade e convidar elas para participar dessa missão tão bonita, sabe? Que bacana, muito legal. A Giovana falou um pouco sobre a jornada, eu acho que é esse o tema que a gente poderia falar um pouco, né? Eu acho que essa jornada está aparecendo demais, vamos então falar, né? Falar para quem não conhece o que é a Jornada Nacional da IAN. Então, a jornada, na verdade, é essa celebração onde as crianças e adolescentes, eles assumem verdadeiramente o compromisso com a obra, de rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro e se consagram, né, fazem um gesto de consagração, de pertença, porque nós sabemos que consagração é esse sentido, né, de eu me entrego, é minha pertença a esta obra, eu quero fazer parte dessa obra. Então, quando eles assumem esse compromisso, eles estão assumindo aí o estilo de vida, né, e este ano nós temos aí, já pode falar? Já pode. Tema e lema? Já temos pode. O tema e o lema da nossa jornada desse ano. Nós teremos como tema, assim como aconteceu a Jornada Internacional, o tema da nossa jornada é a missão se faz em comunhão. Ou em conjunto, né? É em comunhão, porque não é só a obra da infância missionária, é a catequese, é a pastoral litúrgica, são todos os movimentos e pastorais que trabalhando em conjunto, nós tornamos Jesus conhecido e amado, né? Então, a missão se faz em comunhão, corações ardentes, pés a caminho. Também lembrando aí da nossa unidade com toda a igreja aí nacional, que este ano estamos aí no ano vocacional, onde a vocação de todo batizado é missionária, né? Todo batizado é missionário. Então, o coração tem que arder para que esses pés também vá ao encontro dos outros. E a obra da infância e adolescência missionária tem esse diferencial, né? Porque cada encontro, as crianças também, os adolescentes, vão ao encontro da sua comunidade. E tem uma data, irmã? Como é que acontece? Tem. Vai ser dia 21 de maio. Aí alguns perguntaram, mas não é no último domingo de maio? Porque geralmente acontece no último domingo de maio. Uhum. Como este ano vai cair o Pentecostes, né, nesse dia, nós antecipamos para o dia 21 de maio. Então, no dia 21 de maio, nós teremos aí a missa às 11 horas, né, que a gente sempre celebra aqui na sede das Pontifícias, e todas as comunidades, paróquias, dioceses vão celebrar a jornada aí na sua igreja local. Legal. Então, irmã Vânia, fala um pouquinho pra gente como é que é a experiência de ser secretária nacional da IAN. Isso é muito difícil. Primeiro, que eu acho que deve ser uma grande responsabilidade, mas também eu acho que poderia explicar, né, para quem não conhece, quais são as funções, né, de uma secretária nacional. Afinal de contas, como é que a senhora veio parar aqui em Brasília? Eu acho que foi um raio que veio lá no Paraná, me jogou aqui, né, gente? Então, é uma experiência, assim, que a gente não sabe como vai ser, né? E o nosso papel aqui como Secretaria Nacional é de incentivar e também motivar as coordenações nos estados e também diocesanas, né? Então, esse é o nosso papel aqui, como facilitar e também favorecer, né, momentos de reflexão, formações a nível de estados e também a nível nacional, né? E como eu vim parar aqui, só Deus sabe, né? Eu acho que é a minha paixão pelas crianças e adolescentes. Eu sempre fui muito apaixonada e, assim, todas as escolas, trabalhei em escola há mais de 20 anos, então sempre tive essa paixão pelas crianças e adolescentes e sempre dar o melhor para elas, né? Favorecer um ambiente onde elas gostam de estar ali. Então, na escola, no ambiente da escola, eu gostava muito de brincar com crianças, com os meus pequenos, né? Assim, eu falo pequeno como se eu fosse grande, assim, enorme. Então, assim, eu vejo que esse amor, né, que quer transformar a vida dessas crianças e também dar dignidade, porque eu vejo que nós temos que pensar na criança, no adolescente, de uma forma integral, que eles não são um robozinho onde você vai apenas dar educação ou ensinar algo, mas também fazer com que eles tenham a experiência, esse afeto, né? Eu penso que o amor, ele deve transbordar também, e as crianças, eles devem cada vez mais ser valorizado, olhado, cuidado, né? O cuidado com as crianças, eu penso que
esse foi uma das coisinhas que irmã Patrícia ali, Padre Maurício, acho que deve ter pensado alguma coisa assim, né? Para eu estar aqui hoje. Então, assim, o cuidado. Eu vejo que um secretária nacional, ele tem que ter esse olhar cuidadoso com as crianças, com os adolescentes. E também os assessores, né? Aqueles que cuidam, os adultos, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado de formá-los bem, para que possam cuidar dessas crianças e adolescentes. Legal. Eu fiquei nervosa. Mas não, você saiu super bem. Irmã, uma última pergunta, a gente já está encerrando esse podcast. Se por acaso alguém está assistindo agora e pensou assim, quero um grupo de IAN na minha comunidade. Isso, pode ligar aqui nas Pontifícias Obras Missionárias. Qual é o Disque IAN? Como é que funciona? 61-3340-4494. Ou pelo e-mail infância@pom.org.br. E a gente encaminha, faz os encaminhamentos, porque em cada estado, Fabrício, tem uma equipe de coordenação. E em cada diocese também tem uma equipe de coordenação. Então, a gente geralmente direciona, quando é numa cidade, a gente direciona aí para a coordenadora do estado, que vai acionar ou chamar o coordenador diocesano. Então, sempre procurar a sua diocese, se tem algum coordenador, porque nem todas as dioceses têm coordenação da infância e adolescência, né, missionária. Então, a gente encaminha para dá uma orientação, sim. Quem procurar. E isso daí, é claro, passa por uma formação, também todo o processo de implantação de uma obra, né? Ou de uma pastoral. Primeiramente vem o quê? A formação. Aí depois dessa formação, a gente começa a chamar as crianças aí e colocar em prática aí a vivência desse carisma. Muito legal, gente. E vale a pena, gente, nem deixa o Fabrício falar. E vale a pena fazer parte dessa obra, porque nós ajudamos a cada criança e adolescente a suscitar esse espírito missionário universal. Esse é o primeiro objetivo da obra. Suscitar nas crianças e nos adolescentes esse espírito missionário universal, que nós somos missionários não somente aqui, não é, Giovana? Mas também no mundo inteiro. E nós temos, Fabrício, experiência de crianças que foram crianças da IAN, se tornaram assessores e foram missionários na África, em Moçambique. A Isabel, né? Ela tem uma experiência linda, foi uma missionária. Nós temos aí um jovem da juventude missionária que foi também para a África para fazer essa experiência missionária além fronteiras, né? Então, é isso, suscitar que eu sou missionário aonde eu estou. Na minha casa, na escola, no trabalho, enfim, aonde eu estou. Criança, adulto, né? Todos somos missionários. Muito bem. Quero agradecer muito por esse podcast, a Giovana e o Jairo que estiveram aqui com a gente nesse segundo momento. Irmã Vânia, muito obrigado pela sua fala aqui, acho que foi inspiradora para muitas pessoas, né, que vão com certeza assistir esse podcast. Todas as assessoras, os assessores, comentem aí, deixem seu recadinho. Então, acho que agora o recado vai ser muito maior para tantas pessoas que estão acompanhando, né, o podcast e com certeza se inspiraram, né, pela fala de vocês e pela importância dos grupos da IAN hoje no Brasil, que a gente não tem dúvida alguma, é uma experiência lindíssima. Eles vivem falando que riquíssima. A IAN é muito movimento. Muito bem, a comunicação aqui das Pom tem um trabalhinho, né? Muito bem. Eu quero agradecer, então, você que esteve conosco, quero agradecer ao Wesley, que está aqui com a gente, nos ajudando na técnica. Criador dos mascotes, hein, gente? Parênteses. Criador dos mascotes, que você acompanhou aqui, que está na camiseta, está aqui com a gente. Então, acho que vai ter depois um podcast só sobre os mascotes com o Wesley, já fica a dica. Irmã Vânia, você vai voltar nisso. E vamos fazer esse podcast com os mascotes aqui em movimento. Isso mesmo. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser o mais acessado, né, em vista da fama de Wesley ultimamente, né? Gente, muito obrigado. Deixe seus comentários aí, que a gente vai acompanhando. E a gente volta daqui uns dias com mais um episódio de Pod Pom. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.